Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Compartilhe essa live. Eu creio que será uma bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Povo lindo, muito calor aí? Quente, né, gente? Que calor, meu Deus. Calor demais. Mas glória a Deus, como vocês estão? Boa noite. Paz do Senhor para todos vocês. Muitas expectativas para nossa live de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, gente. Bom, tá aí a nossa live de hoje sobre o que é as consequências do pecado de Rei Davi. Amém. Creio que vai ser uma live poderosa, poderosa, poderosa. Sejam todos bem-vindos, compartilhe essa live, quem tiver online aí, porque vai abençoar muitas e muitas pessoas. Nós vamos deixar essa live salva aqui no Instagram, tá bom? E também vamos lançar ela lá, jogar ela lá no YouTube. Para quem ainda não me segue lá no YouTube, tem bastante lives, tem bastante conteúdos que eu transmito, que eu ensino ali para todos. O nome do canal é Pastora Renata Brito. Então, se você ainda não nos segue lá no canal, segue lá. Eu creio que vai ter bastante conteúdos que vai te abençoar. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Gente, eu não sei mexer muito aqui no Instagram não, mas eu preciso tirar esses comentários aqui pra mim não ficar vendo. Amém? Vou só tirar esses comentários. Compartilhe, vai compartilhando a live em nome de Jesus. Tá quente, gente do céu. Esses dias o calor tem sido muito forte, né? Amém? Vamos dar início? Vamos estar iniciando com uma oração. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, é na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, que eu clamo, Senhor. Eu chamo pelos anjos, ó Pai, ministradores, ó Deus, anjos, Pai, de batalha espiritual, Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que nesse momento, que todas as forças do mal, que toda a estratégia do inimigo, Deus, para que essa live não venha acontecer, meu Pai. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do mal contra as nossas vidas, Pai. Que toda retaliação do inferno caia por terra, Senhor. Cobre-nos com teu sangue. Nos livra de toda a intenção do mal. Que toda seta na mente, que toda seta, Pai, que todo dardo inflamado do maligno, Pai, seja destruído, ó Deus, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, Pai. Senhor, eleva os nossos pensamentos cativos a Ti. Senhor, nos dê entendimento, sabedoria, tudo que nós viemos aprender. Senhor, guarda nos nossos corações. Não permita, Pai, que Satanás venha nos roubar no entendimento, Senhor, mas que nós possamos ser instrumentos e usados pelo Senhor. Deus, eu entrego a direção dessa live nas tuas mãos, Pai. Senhor, faça conforme a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui para te servir. Que não seja Renata, que não seja as minhas emoções. Mortifica a minha carne e aviva meu espírito, Pai. E que tudo venha a ser para honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Aí no comentário fixado, tá? Do Pablo, ele deixou uma passagem, que é a passagem que nós vamos estar dando início nesse estudo. E essa passagem ela se encontra em Tiago,
1:14. Amém? Você que está com sua Bíblia, abra sua Bíblia, ou se não você anote aí, porque hoje vai ser um estudo mesmo. Então depois você marca para você poder, né, ler depois. Amém? Tá escrito assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Amém? A paz do Senhor, Vitória. Saudades, minha querida. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Deixa eu só empurrar mais pertinho aqui. Amém? Bom, aqui em 1 Tiago 14, nos diz que todo pecado ali, que foi... todo pecado que entrou dentro da vida da pessoa, ela gera uma morte. E essa morte, ela não é uma morte física, é uma morte espiritual. Então isso acontece por quê? Porque dentro do homem entra-se o pecado. E o pecado gera morte. Morte espiritual. Não a morte física, que ele não está dizendo que seria uma morte física, mas seria uma morte espiritual. Amém? E aqui entrando, eu quis trazer essa abertura para entrar na parte da palavra que está lá em 2 Samuel 12:1. Leva lá pro papai. Pizza. Olha, pizza. Amém? Vocês vão ouvir a voz do meu filho aí. É assim, casa com criança é assim. Amém? 2 Samuel 12:1. Glória a Deus. Eu vou passear um pouco na Bíblia, tá? Para que você venha entender todo o contexto de tudo que nós vamos aprender hoje. Amém? 2 Samuel 12 diz assim: Ravé, enviando seu mensageiro Natã para falar a Davi, assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema, tá? Aqui, Natã, ele traz para Davi como se fosse uma história, uma parábola, para que Davi viesse o quê? Julgar aquela situação, né? Porque naquela época, se era assim, o rei, ele tinha o papel do juiz. Então, ele trazia ali a condenação, né, para os súditos, conforme o pecado, conforme aquilo que ele tinha cometido de errado. Então, é como se fosse ali um juiz, amém? Um juiz que o quê? Condena a consequência daquele erro e ele vai dar uma sentença, né, para aquela situação. Então, Natã, profeta Natã, conta ali para Davi que havia um homem que ele tinha 10 cordeirinhas, ele tinha 10 bodes, e ali ele conta toda uma história, e ele diz que chega-se um homem, toma uma de suas cordeirinhas, a cordeirinha mais nova, sendo que ele tinha muitas cordeirinhas ali. Então ele dá o exemplo daquilo que Davi tinha cometido, que era tomar, né, a esposa de Urias. Então ele começa a contar essa história para Davi. E é interessante que Davi, ele fica indignado quando ele ouve ali, né, a história, ele ouve ali todo o pecado daquele homem, a condenação daquele homem sendo contada, e Davi se irou. Então Natã, ao final da história ali, ele fala para Davi que mesmo esse homem tendo tudo, esse homem tendo muitas ovelhas, muitos cordeiros, ele desejou algo que não era dele. Ele desejou algo que era de outra pessoa, sendo que aquela pessoa só tinha aquilo. E muitas das vezes isso acontece conosco.
Muitas das vezes, Deus nos dá um emprego abençoado. Deus nos dá uma vida próspera. Deus nos dá um casamento. Deus nos dá filhos abençoados. Mas muitas das vezes nós desejamos algo que não nos pertence. Olhamos para a situação de muitos e às vezes por ser um pouco melhor que a nossa, nós desejamos aquilo que não é nosso. E isso se chama cobiça, você cobiçar algo do seu próximo. Então Davi, ele se indignou. Ele ficou ali totalmente indignado e ele mesmo dá sentença para ele. Ele mesmo sentencia aquele homem, mal sabendo que ele estava se condenando. Então ele lança ali para Natã que aquele homem deveria morrer. Porém, o Senhor, ele sabia que Davi era um homem segundo o coração dele. Sabia que o coração de Davi era um coração aquebrantado. E muitas das vezes, nós, mesmo, tendo um coração voltado para o Senhor, sendo espiritual, sendo homens e mulheres de Deus, a nossa carne, ela está apta ao pecado. Nós somos frutos de um pecado. Então, tudo que contamina os nossos olhos, que contamina a nossa carne. Eu falo muito a respeito das nossas emoções, Eu falo muito a respeito de uma ferida que não foi curada, de uma ferida que ela ainda não passou pelo processo de cura. Não tem nada a ver com espiritual. Você pode ser uma pessoa que entrega profecia. Você pode ser uma pessoa que ministra o batismo com o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com o teu espírito. Isso tem a ver com aquilo que não foi tratado. O seu caráter não foi tratado. E Davi, por mais que ele tinha tudo, Davi tinha muitas concubinas, Davi tinha esposa, Davi tinha todo um reino ali à sua disposição, muito dinheiro. Davi cobiçou algo que não lhe pertencia. E por qual motivo? Davi ainda estava passando pelo processo de amadurecimento. Davi ainda estava passando pelo processo onde o dever dele era ainda estar na guerra. O dever dele era ainda estar à frente do exército dele. Mas num dia ele acorda e ele fala assim: não, eu não vou hoje para a luta, eu não vou para a batalha, eu tenho o direito de descansar. Eu tenho o direito de exercer, de estar aqui usufruindo daquilo que Deus me deu, que é o meu palácio, que é as minhas esposas. E eu vou descansar. E eu quero te dizer algo esta noite. Algo que o Senhor ministrou no meu coração. Todo processo, ele leva um tempo. Não é de um dia para a noite. Todo processo de amadurecimento, processo de ser enraizado. Deus, ele nos lança em testes, ele nos testa. E quando você está passando por um processo de cura, quando você está passando por um processo onde Deus está te amadurecendo, onde Deus está forjando o seu caráter, onde Deus está te enraizando, Deus vai permitir processos. Para quê? Porque todo processo lá na frente vai te... É como se você tivesse ali pronto para receber uma medalha, mudando de nível, saltando de nível. Precisa que você passe por uma prova, precisa que você passe ali um momento onde Deus vai te avaliar se você é digno ou se você não é digno de receber. Então Davi, ele não sabia, mas ele estava passando por um teste do Senhor. Um teste para ver se ele iria
realmente ficar na posição que era a posição de lutar. Quem iria descansar era o rei Salomão, não era Davi. O Senhor, ele permitiu que Salomão construísse ali o seu templo de adoração para o Senhor, porque Davi tinha derramado muito sangue, Davi tinha lutado muito. Então, ali Davi não poderia, né, colocar as tuas mãos numa obra onde seria algo santo. Por quê? Porque ele tinha derramado. Ele foi ali um instrumento de Deus para avançar, para que aquele povo viesse voltar novamente para o Senhor. E às vezes a gente acha que já está pronto. Às vezes a gente acha assim, não. Eu já passei por situações piores. Essa daqui não vai me derrubar. E às vezes a gente, nós mesmos, achamos que já, aqui nessa área aqui eu não peco mais. Nessa área aqui, os meus olhos não vai mais, né, olhar para a esquerda nem para a direita. E a Bíblia diz, cuidado. Não confie no teu braço. Não confie em você mesmo. Por quê? Porque aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Porque a gente é sujeito a cair, sim. Gente, às vezes são coisas muito pequenas. Porque em todo o processo, Deus precisa nos aprovar. Deus nunca vai te dar uma bênção sem antes Ele teste o teu coração. Para que o seu coração esteja realmente naquilo. Então Davi, ele precisava ser testado. Eu acho muito interessante que Deus me trouxe a memória de José. José, com 18 anos, ele está ali na casa de Potifar, trabalhando na casa de Potifar. E nisso, a esposa de Potifar começa a cobiçar aquele homem, começa a desejar aquele homem. E José, um homem muito íntegro, um homem que estava ali trabalhando, mesmo não tendo nascido escravo, ele estava sendo testado pelo Senhor. O Senhor permitiu que ele estivesse ali, sendo testado, porque algo lá na frente, ele ia receber uma unção, ele ia receber uma autoridade. E Deus testou o coração de José. E eu imagino que aquela mulher era uma mulher muito bela, era uma mulher aos olhos ali, né, de muitos homens, uma mulher muito bela, muito bonita. José também era um homem muito bonito. A Bíblia diz isso, que José era um homem bonito. E nisso, aquela mulher, ela tenta agarrar José. Ela tenta ali, né, pegar José à força, um estupro, né, um estupro ali. E José, ele foge da aparência do mal. José, ele não fica ali testando a carne dele. Ele não fica ali achando, não, né, eu sou firme, eu sou de Deus. Aqui o pecado não entra. Não, ele fugiu. A Bíblia diz que nós precisamos fugir da aparência do mal. Não teste a sua vida espiritual, não se teste. Não, eu posso estar nessa roda porque não vou fofocar. Eu vou estar nessa roda, não vou falar de ninguém. Gente, são brechas pequenas. São brechas aonde se passa uma mosca. Que Satanás precisa entrar nas nossas vidas. E é para destruir. Como nós lemos aqui em 1 Tiago 14. É a brecha mínima que você precisa ter para que ele venha com morte. E é morte espiritual. Então José, ele foge, mas mesmo assim, ele é denunciado por algo que ele não cometeu. Por um pecado que ele não cometeu. Mas José paga por aquela consequência. E quando eu estava estudando a respeito dessa palavra, Deus me disse algo.
A Bíblia nos diz em Isaías, eu não me lembro qual é a passagem, mas depois eu coloco para vocês, que para Deus a idolatria é uma prostituição. Deus, ele traz a idolatria como um pecado da prostituição. Como José, ele estava num lugar onde ali a idolatria, né? Ele estava num lugar onde eles adoravam outros deuses. Eles adoravam outras imagens. Deus precisava testar o coração dele. Se haveria ali um pecado da prostituição. Então, José foi tentado, mas ele foi aprovado. O Senhor aprovou a sua atitude. Ele não ficou ali esperando, né, aquela mulher vir e fazer o que ela tinha para fazer. Ele foge. Ele fugiu da aparência do mal. Então, nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar vigilantes. Por quê? Porque José ia ser governador. O Senhor ia usar ele como um instrumento nas mãos dele. E ele precisava saber se o coração dele não iria se corromper com a prostituição daquele lugar. E Deus nos testa. Nos testa 24 horas. 24 horas o Senhor nos testa. Então, voltando para Davi. Ali nós sabemos que o Senhor, ele recolhe o filho do pecado. O filho bastardo. Por quê? Porque havia uma bastardia. Havia ali, naquela criança, o fruto de um pecado. E para que aquela criança, ela não viesse sofrer ali acusações, sofrer uma vergonha ao Senhor. Todo pecado, ele tem uma consequência, a consequência, ela vem gerando morte, e ali o Senhor recolheu aquela criança. Mesmo Davi tendo jejuado, mesmo Davi tendo se prostrado, o Senhor recolhe aquela criança. Mas Natã traz uma condenação para Davi, que o fio da espada não se apartaria da sua descendência. Os teus filhos pereceriam pelo fio da espada. E nós vimos na Bíblia, no capítulo 13, que Amnon, um de seus filhos, o filho primogênito, aonde era o sucessor de Davi. E eu quero te dizer algo. Nós estamos hoje falando, né, de pecados geracionais, nós estamos falando de maldições hereditárias, de consequências dos nossos pecados que atinge toda uma geração. Quando o pecado, ele não é um pecado que você traz à luz, é um pecado renunciado, é um pecado onde você fala, Senhor, eu pequei nessa área. Você precisa dar nome para o pecado. Porque senão Satanás, ele começa a usar do seu pecado, trazendo uma maldição para a vida dos teus filhos, dos teus netos, tataranetos e bisnetos. Porque as leis espirituais têm princípios, são leis onde o Senhor, ele não revoga as leis. Deus precisa cumprir todos os decretos no mundo espiritual. Nós vivemos debaixo de leis espirituais. Então, se nós cometemos um pecado, não nos arrependemos e renunciamos àquele pecado, trazemos à luz aquele pecado, os nossos filhos e as nossas gerações são fruto desse pecado. É um pecado onde ele traz morte, ele traz maldições para a vida dos nossos. E Amnon, ele era o filho mais velho, era o filho primogênito. E muitas das vezes, né, quando nós trabalhamos com maldição hereditária, né, quando nós fazemos quebras de maldição hereditária, não é uma regra, tá? Não é uma regra. Mas a maioria,
atinge o primogênito ou o filho mais novo. A maioria. Na maioria das vezes. Pelo menos assim, dos que eu já trabalhei, eles vão mais pros primogênitos, né? A gente até pergunta, eu até pergunto, tenho o costume de perguntar. É o mais novo, é o mais velho, né? Por quê? Porque é batata. Por quê? Porque o filho mais velho, né? Ele tem ali, como naquela época, o filho, ele ia herdar, né? Os pais, ele ia herdar ali toda a primogenituridade do seu pai. E ele ia trazer as bênçãos, ele ia ser abençoado, ele ia ser abençoador. E aquilo trazia, claro, uma responsabilidade maior. E o filho que vem de um casamento aonde não há uma aliança, aonde não há, né, ali uma aliança com Deus, um casamento abençoado. Aquele fruto daquela criança se gera uma bastardia. E o filho bastardo, ele gera muitos problemas geracionais. Ele vem com muitas maldições hereditárias. Muitas. Uma delas é a rejeição. A rejeição. Uma delas é tudo que ele coloca a mão não prospera. Ele não recebe a bênção da prosperidade. A bênção do desbloqueio no mundo espiritual. Tudo que ele começa, ele não termina, porque ele vem de uma bastardia, ele vem de uma aliança corrompida, de uma aliança onde o Senhor, ele não abençoou aquela aliança. E o que acontece? É preciso quebrar, é preciso orar, é preciso quebrar. Eu tive uma filha, né? A minha filha, ela veio da bastardia, ela veio de um relacionamento, na época eu não era cristã, né? Eu não tinha, né? Eu não tinha sido ensinada assim. Então eu, né, tive o meu esposo, nós nos unimos, né, nos ajuntamos, ficamos amaziados, né? Que essa é a palavra mais usada, mas é fornicação, é o pecado da fornicação. E nós ficamos ali durante quase 8 anos, assim. Quase 8 anos. E eu lembro quando eu tive a minha filha, que eu tive, né? A minha filha sem que eu tivesse me casado ali. E depois a minha filha estava com 8 meses que eu me batizei. Que eu me batizei. E aí, mesmo assim, meu pastor na época, né, me instruiu que ele só iria me batizar se eu me casasse. E eu disse, não, eu vou me casar. E eu cheguei pro meu esposo. E eu disse pra ele assim, ou a gente casa ou a gente se separa, porque eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Porque eu não aceito mais viver nesse relacionamento onde Deus, ele não é exaltado no nosso relacionamento. E eu falei pra ele, eu fiz uma escolha. Eu deixei bem claro pra ele escolher. Ou nós iríamos nos casar, ou nós iríamos nos separar, porque eu estava escolhendo Cristo. E ali nós nos casamos, né? Só que até então eu não entendi ainda como era o mundo espiritual, como eram as leis no mundo espiritual. E conforme, né, Deus foi colocando no meu coração, eu fui estudando, foi passando muito tempo, né? Muito tempo ali, eu fui entendendo, eu fui percebendo que coisas nós não recebíamos no mundo espiritual, eram bloqueadas no mundo espiritual, por conta de nós termos vindo de um relacionamento onde Deus não tinha feito uma aliança. Então, tudo que foi gerado antes, nós precisávamos renunciar. Então, mesmo depois, nós recebemos a bênção do Senhor ali, recebendo a aliança que o Senhor tinha feito conosco, nós precisaríamos renunciar, porque nós cometemos um pecado antes disso. E, gente, a gente vê muito em relacionamento, tá? Muitos relacionamentos aonde o marido, né, a esposa, que são ali, que já tem uma vida sexual ativa, sem estar no casamento, né, sem estar debaixo da aliança com o Senhor, quando se casa perde o desejo, perde ali
totalmente o interesse. Por quê? Porque foi uma ordem errada, né? Ou às vezes fica junto durante muitos anos, 8 anos junto, amigado, quando se casa não dura meses. Por quê? Porque Satanás, ele começa a agir e mostrar, olha, perdeu o interesse. Não há mais interesse em manter aquele relacionamento. Por quê? Porque você teve uma ordem errada. Você segue um caminho com uma ordem errada. E isso gera maldições. Maldições que precisam ser quebradas. Então nós fomos quebrando essas maldições. Conforme nós fomos ali entendendo como era o mundo espiritual, como era, né, as leis do mundo espiritual, onde o Senhor, por mais que você ore, você jejue, por mais que você seja uma mulher, um homem de Deus, se você não quebra essas alianças, se você não quebra essas maldições hereditárias, você não flui. Você patina. Eu conheço muitas pessoas, graças a Deus hoje nós temos um ministério para glória de Deus, aonde nós, né, ali iniciamos um trabalho com algumas pessoas que elas viviam ali numa vida de muitos anos no cristianismo, mas não rompiam, eram bloqueadas no mundo espiritual. Quando elas achavam que elas iam romper em alguma área da vida delas, daqui a pouco elas estavam se vendo patinando novamente. Por quê? Porque havia no mundo espiritual, lá no oculto, situações que não trouxeram a luz. E quando você não traz a luz, Satanás te acusa, Satanás te aponta. E ele não deixa com que você receba a sua bênção. Então que você venha entender que você precisa sim renunciar. Ah, mas eu não conhecia Cristo. Olha, deixa eu falar algo que eu sempre escuto isso. Sempre escuto isso. Ah, mas Deus perdoa o tempo da ignorância. Deus perdoa, mas Satanás não. Ele não quer nem saber se você... Ah, você sabia ou você não sabia. Ele não quer saber. Para ele não faz diferença. Ele não respeita ninguém. Ele não respeita a sua ordem de tempo, a sua ordem de amadurecimento. Ele não precisa te respeitar. Muito pelo contrário. A intenção dele é que você nunca saiba. Por quê? Porque se você não sabe... A Bíblia é bem clara. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não quer que você conheça a verdade. Ele não quer que você lute com as armas espirituais certas, com as ferramentas espirituais certas e com o entendimento. Com o entendimento. Então é por isso que nós precisamos olhar para a Bíblia. A Bíblia está cheia. Cheia. Eu leio a Bíblia, eu vejo muitos pecados geracionais. E até hoje são consequências desses pecados. De toda uma nação. Você precisa, quando você for orar, pedir perdão pelos pecados dos teus pais, que te traz consequências terríveis. Às vezes uma falsa idolatria, às vezes seu pai te batizou, né? Gente, eu falei isso ontem. Não é bíblico. Batizar criança não é bíblico. Gente, a Bíblia, eu falo, meu Deus, é uma cegueira espiritual tão terrível, aonde as pessoas veem que adorar a imagem, veem que Jesus abomina isso, mas adoram a imagem. É uma ignorância. É só usar a cabeça, ser inteligente. Não precisa nem ser espiritual. Seja inteligente. Inteligente. E você vai saber que adorar a imagem é pecado. É pecado de idolatria. Deus é ciumento. Ele zela por você. Ele não aceita que você faça isso. E é uma ignorância que eu falo, meu Deus, não é possível que a gente tem que ficar explicando isso. E tem. E as pessoas estão cada vez pior. Não tá melhorando não, tá ficando pior. Pior, porque agora é uma interpretação errada, é uma heresia da Bíblia, que agora a Bíblia tá completamente errada.
O vocabulário da Bíblia tá errado. A Bíblia tá muito atualizada. E aí mudaram as palavras, né? Mudaram completamente as palavras. E agora as palavras estão atualizadas. Pecado é pecado desde que a criação se formou. É pecado. Pecado não mudou. Pecado não mudou. Pode mudar para quem quer mascarar um pecado, mas o pecado continua o mesmo. As consequências do pecado gerando morte continuam as mesmas. Porque é o fruto do pecado. E o fruto do pecado, ele vai gerar dentro de você a morte. Ah, Renata, mas que tipo de morte? Morte na tua vida financeira, morte na tua vida, nos teus relacionamentos. Olha, eu vou dar um exemplo. Nós estamos falando de pecado geracional. Eu vou dar um exemplo. Existem famílias, existem pais que se separam e todos os filhos não conseguem manter um relacionamento, não conseguem manter um casamento. Se separam. Maldição, consequência. Pode vir de linhagem de adultério. Aí você fala assim, é esse tipo de morte que eu tô querendo te dizer. Morte nos teus projetos, morte nos teus sonhos. Meu Deus, eu tenho tudo na minha mente. Eu tenho tudo pra expandir, eu tenho tudo pra fazer e acontecer. Mas quando tá tudo no papel, mas quando eu vou executar, quando eu vejo, não vai pra frente. Quando eu vejo, parece que há um bloqueio tão grande, aquela expectativa que eu criei, tudo aquilo que eu criei morre. Por quê? Porque Satanás, ele sabe o teu potencial. Ele sabe que se você executar aquilo que você colocou no papel, vai ser uma bomba atômica no mundo espiritual. E aí o que ele faz? Ele lança pensamentos, ele começa a distorcer aquilo que Deus tem para você. Por isso que nós precisamos ler a palavra do Senhor. Você precisa saber quem você é em Cristo. Qual é a tua identidade? A identidade de filho. A identidade que Deus te deu para romper. Para fazer coisas maiores que Jesus fez. Porque foi isso que Jesus nos deixou. Vocês irão fazer coisas maiores do que eu. Jesus teve 3 anos de ministério. Às vezes nós temos uma vida inteira, nós não fazemos 1/3 do que Jesus fez. E a gente acha que tá bom. Ah, eu tô aqui. Eu tô indo pra igreja na quarta, no domingo. Eu fico sentadinho ali, eu falo muito isso. Eu falo, gente, deixa eu falar algo pra vocês. Jesus não te chamou. Não te chamou pra você ficar sentado ouvindo a palavra do Senhor. Eu falo, me acha na Bíblia isso? Me acha na Bíblia que Jesus falou assim pra você, filho meu, filha minha, eu te quero sentado no culto de quarta a domingo só ouvindo, só se enchendo, só se alimentando. Eu nunca achei isso na Bíblia. Nunca. Nunca achei. Porque Deus nos fez com um propósito. Nós somos gerados para um propósito. E o propósito é ser ali, movimentado dentro do reino, no mundo espiritual, para ser movimentado. O reino dos céus, ele se movimenta. Não é para você ficar estagnado, para você ficar parado. É para você ser movimentado. Não é bíblico isso. Não é bíblico isso. Ide pregar o evangelho. Ide, é para você se movimentar, é para você fazer. Mas a gente tem preguiça. Eu odeio essa palavra procrastinação. Eu repreendo essa palavra todos os dias. Você procrastinar. Gente, às vezes é uma coisa tão simples, mas o ser humano, ele é roubado no tempo. Satanás, ele não tá tirando muito de você, não. Sabe o que ele tá tirando? O seu tempo. Só isso que ele precisa. É que você não tenha tempo pra nada. É que você não tenha tempo pra absolutamente nada. O nosso maior inimigo é o nosso
tempo. Vamos voltar aqui, né, gente? Vamos voltar porque eu ainda tenho bastante coisa pra falar. Então, o que que acontece? Amnon, ele começa a desejar a sua irmã, a sua meia-irmã. E quando ele começa a desejar a sua meia-irmã, ele começa a arquitetar um plano para que ele venha se deitar com ela. E nisso, a Bíblia diz que Amnon tinha um amigo, quase um primo ali, né, gente? Quase um primo de segundo, terceiro grau, chamado Jonadab. E esse primo, ele percebe que existe algo de errado em Amnon, e ele pergunta para Amnon, o que está acontecendo? Né? O que você tem? E Amnon responde, no 2, que ele deseja tanto a sua irmã, que a opressão adoece ele. Olha que forte isso. A opressão daquele desejo adoece a carne dele, o corpo dele, o físico dele. E eu vou te explicar o que significa a opressão. A opressão, ela é um sintoma. E é um sintoma que acontece, tá, gente? Com a maioria dos crentes. A maioria estão sob opressão. A opressão é uma perturbação na mente, pensamentos intrusos, pensamentos de destruição, de morte, de desejos na sua mente. Porque são setas aonde Satanás lança na sua mente e você é oprimido por aquelas setas. A maioria dos cristãos sofre por opressão. Opressão de medo, opressão de rejeição, opressão de abandono. Então, ele começou a sentir essa opressão. Com certeza, na mente dele, ficava matutando o que ele poderia fazer ali para consumar o ato que ele queria. E aí, como sempre há um endemoniado, né? Para dizer de amigo, para falar que é amigo, ele fala, olha, faz o seguinte, fica aí sem comer, sem se alimentar, porque a tua aparência vai ficar uma aparência de um homem doente. E nisso você pede para que o seu pai envie a sua irmã, Tamar, para que ela traga algo para você comer. E ali, ele fez isso. Ele deu ouvido ali, aquela instrução. E ele fez exatamente isso. Ele adoece mesmo, né? Fica com uma aparência ali de doente. E ele vai até o seu pai e ele fala que ele desejaria comer algo que viesse das mãos da sua irmã. E Davi ali um pouco inocente, né? Hoje a gente já não leva tanto, né? Graças a Deus a gente tem mais cuidado. E que você tenha cuidado mesmo. Cuidado com os teus filhos. Cuidado com parentes. Cuidado com quem você deixa os teus filhos. Cuidado com pessoas que entram dentro da tua casa. Nós estamos falando de parentes. Parentes. Por quê? Porque o que mais acontece é abuso com criança, com adolescente. E quando você vai perguntar, eu trabalho muito com mulheres. E é raro, tá? É raro. É muito raro. Às vezes é 1 de 10 que falam que não foi abusadas, que não foi tocadas. É muito raro isso acontecer. É muito raro. E quando você vai perguntar por quem, é tio, é irmão, é pai, é avô. A maioria são abusadas por pessoas próximas. Nenhuma são por pessoas né? Pessoas da igreja. Se choquem. Irmãos da igreja que aparecem, né? Pastores. Exatamente. Gente, eu vou falar algo pra você, pode até te chocar. Mas também nós temos pegado libertações em mulheres que foram assediadas por amigas quando eram crianças. Sim, meninas com meninas, meninos com meninos, né? Aí, para que ela venha
lançar essa dor, ela já tá numa fase terrível. Por quê? Porque a vergonha era muito grande. Então, às vezes, primo com primo, prima com prima, tá? Às vezes, primo com primo. Então, gente, vigia. Em nome de Jesus, vigia. Vigia. Cuide, porque vocês não têm noção que gera nessas mulheres. Vocês não têm noção como essas feridas são feridas profundas. Por conta de pessoas que não vigiaram. Pessoas que não cuidaram daquilo que Deus nos deu, porque filhos são frutos daquilo que Deus nos presenteou para que nós venhamos cuidar e zelar. Então, cuidado. Então, Tamar, ela foi abusada. E quando ela ali, né, ele consegue o que ele queria, o desejo que ele tinha. E ali nós vimos que é o pecado da lascívia. E eu fui buscar o significado para mim te dizer exatamente qual é esse significado do pecado da lascívia. Sensualidade demasiada. Desejo pelo prazer sexual. É pelo prazer sexual. Quando ele toma ela, ele abusa, estupra ela. Ele, depois de ter cometido esse ato, ele noja. Ele pega nojo. E ele expulsa ela do quarto. E ela pede pelo amor de Deus que ele peça para que o pai conceda a ela sua esposa. Porque ela sabia que ela seria uma mulher indigna, uma mulher desonrada por conta desse pecado. Mas mesmo assim, depois de ter arquitetado como seu pai arquitetou, porque depois que Davi, ele toma aquela mulher, Batseba, ele comete aquele pecado do adultério, ele planeja a morte do seu esposo, de Urias, ele planeja. Davi, ele não coloca as mãos, ele não mata diretamente aquele homem, mas ele arquiteta o plano. E Aminon, ele fez a mesma coisa. Ele arquitetou um plano para que ele viesse consumar aquele pecado, para que ele viesse consumar aquele ato. E quando ele consegue o que ele queria, ele fica enojado e ele expulsa a sua irmã. E nós sabemos que quando seu irmão Absalão descobre aquilo, nessa época, esse pecado de Aminon era um pecado de apedrejamento. Ele seria apedrejado. E eu creio que Davi, por ser rei, ele não poderia deixar as intenções de pai falar mais alto. Mas ele deveria ter feito a justiça que ele não fez. Então ele passa a mão na cabeça de Aminon e simplesmente expulsa ele do palácio. E eu quero te dizer algo. Toda ferida que ela não é resolvida, ela gera morte no seu interior. Todas as vezes que você não resolve um problema, escute bem o que eu vou te dizer, que você age com injustiça, que você não se posiciona perante aquela situação, ela vai te causar uma dor. Nós precisamos nos posicionar. Gente, a gente tem visto muitas pessoas fazendo coisas erradas. Muitas pessoas passando a mão na cabeça de outras que têm errado, que têm pecado. E eu vou te dizer algo, você sofre as consequências. Porque se você tem o papel de corrigir, o papel de falar para aquela pessoa que o que ela está fazendo não provém do Senhor, que o que ela está fazendo, o Senhor vai trazer um peso da consequência, tanto para ela quanto para você. É o nosso papel, instruir. Agora, se a pessoa não deu ouvido àquilo que você instruiu, entregue nas mãos do Senhor.
Mas não passe a mão na cabeça de ninguém. Porque Davi passou a mão na cabeça do teu filho. Davi passou. Não era para Davi ter feito isso. E sabe o que gerou o sentimento no coração de Absalão, que era o filho de Davi? Injustiça. E sabe o que ele desejou? Fazer justiça com as tuas próprias mãos. Absalão começou a arquitetar também a morte do seu irmão. Porque aquilo que o seu pai fez não era algo certo. E nós sabemos que realmente não era. Mas ali o coração de pai falou mais alto. E às vezes nós não corrigimos nossos filhos, por quê? Porque os nossos corações de pais falam mais alto. E depois é gerada uma consequência por conta disso. Porque nós precisamos corrigir. Nós precisamos corrigir. Então, Absalão, ele começa, né, ali a arquitetar. E a Bíblia diz que ele começa a ir todos os dias na frente do palácio. E começa a falar mal do teu pai. Começa a falar que o seu pai não está dando conta de julgar ali as causas daquele povo. E ele mesmo começa a julgar aquelas causas. Mas ele começa a julgar aquelas causas beneficiando ele mesmo. Como se ele fosse um rei bom. Como se, né, ele começou a dar dinheiro para aquele povo. Então, até que ele planeja uma festa. Naquela festa, ele também arquiteta a morte do seu irmão. E é interessante que Absalão, ele não mata o seu irmão com as próprias mãos. Ele envia um servo. E se nós pararmos para pensar, Davi cometeu a mesma coisa. Davi cometeu o mesmo erro. Davi não colocou as suas mãos para matar Urias. Mas Davi fez com que ele mesmo se lançasse ali, né? Nós sabemos que ali o seu general colocou ele na frente, onde o impacto era maior, para que ele viesse sofrer ali os ataques. Eles se afastaram para que aquele homem fosse morto. Absalão arquitetou o mesmo plano. O plano dele foi com que ele não consumasse o pecado, no entendimento dele. Mas ele enviou uma outra pessoa para fazer aquilo que ele desejava. E quando Davi, ele ouve isso, mais uma vez Davi não se posicionou. Davi simplesmente expulsa o seu filho. E ele dá como castigo ter que trabalhar. Olha só. Ele acha que o filho dele seria castigado em trabalhar. E ele vai, ali ele começa, né, cuidar. Mas ele não entende que ele deveria ter trazido uma consequência por aquele erro. Haveria uma condenação e ele não condena. E o mal, ele é gerado aos poucos. Satanás, ele não precisa te destruir de um dia para noite. Para ele ele não precisa disso. Ele quer te ganhar. Ele é paciente. Ele espera que você caia na armadilha. Ele espera que você caia na cilada dele. Então ele começa a arquitetar uma forma de que você venha o quê? Cair naquela cilada. Porque quando você cai na cilada que ele planeja, ali vai gerar mais dor, vai gerar mais sofrimento e vai ser mais difícil para você levantar. Por quê? Porque aí você já se lança mesmo. Você já fala, eu não sou merecedor, eu não sou digno de voltar novamente para a presença do Senhor. Eu sou propício à desgraça. Eu sou propício à morte. Eu sou propício a não ter coisas que vêm da parte do Senhor. Por quê? Porque você mesmo acha que você é indigno. Porque você ainda não tem uma identidade certa de Cristo. Você ainda não sabe quem você é em Deus. Então, Absalão, durante esse tempo, ele começa a unir todo um povo ao seu favor. Até que ele se levanta como rei de Judá. E quando Davi ouve aquilo, ele fica com medo do que poderia acontecer. E ele simplesmente abre mão do seu palácio. Ele simplesmente foge.
E quando ele foge, Absalão vem e ele toma o trono de seu pai. E ele se senta na cadeira de rei. E ali, mais uma vez, o amigo, né? Aquele que instrui ao mal, incentiva que Absalão, deite com as suas concubinas. Se deite. E eu vou te dizer algo. Mesmo ele se deitando, teria que ser algo público. Teria que ser um pecado exposto. Porque Davi, quando peca, ele pecou na calada da noite. Ele pecou ao entardecer da noite. Mas quando seu filho traz o pecado, ele peca na praça, onde todos iriam ver a consequência daquele pecado. Porque Satanás, ele é assim. Quando ele arma a cilada e quando você cai, o seu pecado fica exposto para que todos venham ver. Porque não foi um pecado aonde Davi trouxe a condenação por ele. Davi passou a mão na cabeça do seu filho. E por conta disso, o pecado dele foi exposto. Aquilo que era um pecado, que estava somente entre o palácio, entre os seus servos, foi um pecado onde todo aquele povo, toda aquela nação, viu o pecado consumado. E isso é a consequência do pecado de Davi. Trouxe morte, trouxe muitos pecados geracionais, muita destruição para a casa de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi não tinha posicionamento. Davi não tinha um caráter tratado pelo Senhor. Davi não tinha resolvido as questões familiares. Davi passava a mão. Davi não consertava o erro dos teus filhos. E na Bíblia nós temos um exemplo também de Eli, o sacerdote Eli. Todo aquele povo vinha e falava para Eli: Eli, os teus filhos se prostituem, os teus filhos levam prostituta para dentro do templo. Só que Eli tinha perdido a essência. Ele já tinha perdido, Eli já não ouvia mais a voz de Deus. E ele passou a mão na cabeça dos teus filhos. Por conta disso não houve descendentes da parte de Eli. Deus precisou levantar um menino chamado Samuel, para que viesse dar continuidade naquilo que Eli não soube tratar, daquilo que Eli não soube trazer justiça. Então que você não venha a ser um instrumento do inimigo, venha a ser um instrumento de Satanás. Que você venha trazer justiça, fazer aquilo que é certo perante ao Senhor. Por que nós temos tanto medo de falar a verdade? Por que nós temos tanto medo daquilo que vai vir? A Bíblia diz que sim, nós iremos sofrer, nós iremos chorar pelo Evangelho, nós iremos ser apedrejados pelo Evangelho. Mas nós queremos passar a mão na cabeça de muitos. Ah, não! Né? Eu sou, né, de um ministério onde primeiro vem a cura e depois vem a libertação. Eu sou desse ministério. Você precisa entender, não é julgar. Não é julgar. Não é você olhar para aquela pessoa e não buscar saber o porquê ela se tornou aquela pessoa. Porque dentro de qualquer ressentimento, de qualquer mágoa, vem uma ferida não tratada. Então você precisa identificar o que causou aquela ferida. Se foi uma traição, se foi ali uma injustiça, se foi um abandono, uma rejeição de pai, de mãe, seja de que for. Você precisa identificar. Não julgue antes de saber o que aconteceu com aquela pessoa. Quando você descobre, instrua aquela pessoa. Faça com que aquela pessoa libere o perdão, para que ela venha a ser liberada. Não é a pessoa que ela vai perdoar, mas é ela. Ela venha a sair desse calabouço. Ela venha a sair desse cativeiro espiritual.
O perdão é para que você seja livre, não a pessoa. E é isso que nós precisamos entender. Todo pecado geracional, ele traz morte e destruição. Então, se hoje você tem vivido situações aonde a sua vida financeira não anda, aonde você faz planos e projetos e de repente os seus projetos eles começam a se destruir, eles não saem nunca do papel. E também eu falo pra você, se você tem ministérios, eu vivi isso, eu sou fruto de uma palavra, de um pecado geracional, aonde tudo que eu fazia, eu não dava continuidade. Eu já tive várias profissões, várias. Eu já comecei cursos e não terminei. Eu já fiz projetos e nunca tirei eles do papel. Claro, nós temos que orar para ver se é aquilo que o Senhor quer de nós. Mas eu já fui esse tipo de pessoa. Eu criava uma expectativa para fazer algo, mas de repente aquilo sumia. Eu não tinha mais o desejo. Eu fiz com que meu pai gastasse muito dinheiro investindo em cursos, investindo em materiais, investindo em projetos que eu tinha que nunca deram certo. Por quê? Porque eu era fruto de uma maldição. Eu era fruto de coisas que não foram tratadas e não foram renunciadas no mundo espiritual. Então, se você se identifica a essa pessoa, aonde tudo que você coloca a mão não prospera, a sua vida espiritual não prospera, sua vida ministerial não prospera, sua vida financeira não prospera, sua vida, seus sonhos, os seus projetos não prospera, isso significa que você está debaixo de uma maldição e ela precisa ser quebrada. Então renuncie o pecado dos teus pais, renuncie tudo aquilo que eles geraram, os teus pais, os teus avós, todas as autoridades do mundo espiritual na sua vida. E eu vou deixar para você um link para que você entre no nosso Telegram. Nós temos um grupo no Telegram. Eu vou mandar uma oração. Só que eu só vou mandar essa oração para quem entrar no grupo do Telegram, tá? Eu não posso colocar essa oração aqui. Eu preciso que você tenha ouvido essa live. Eu preciso que você tenha trazido ao seu entendimento tudo isso que foi tratado, tudo isso que foi falado aqui, porque senão não tem eficácia no mundo espiritual. Para que você venha a ser liberto, você precisa entender, você precisa, trazer ali o seu entendimento. Então essa oração é uma oração de quebra de maldição, quebra de palavras sobre a sua vida, quebra de rejeição no ventre. Mães que não planejaram os teus filhos e essa criança ela já vem no fruto da rejeição, com o fruto do espírito dessa rejeição, desse abandono. Então ouça essa oração, uma oração falada, e eu creio que Deus vai começar a desbloquear tudo aquilo que está bloqueado na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado essa noite por esse estudo, que você venha entender tudo aquilo que Deus quis transmitir para você, tudo aquilo que o Espírito Santo venha trazer o teu entendimento, que o Espírito Santo venha te conduzir e principalmente te deixar sensível à voz dele, porque o Espírito Santo ele é o único que nos convence de todo o pecado. Então peça para que ele venha te convencer, peça para que ele venha te mostrar qual é o erro, aonde você tem errado, se tem algo ainda que precisa ser denunciado, se tem algo ainda que precisa ser curado dentro de você. Pergunte para o Espírito Santo, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai te responder. Eu quero abençoar, eu quero profetizar na vida de todos vocês que estão aqui, que vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe todas as áreas da vida de vocês. Que vocês venham ser prósperos. Nós estamos no mês de dezembro.
E esse mês venha ser um mês abençoado na vida de vocês. Que haja prosperidade em todas as áreas. Que vocês venham ser felizes. Que vocês venham ser desbloqueados no mundo espiritual. Que a bênção que o Senhor tem preparado para você, que Satanás não venha roubar essa bênção, mas que no tempo certo você venha receber, em nome de Jesus. E que você venha ser abençoado. Uma semana abençoada. No nome de Jesus, que as portas do céu venham se abrir. E é isso que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço por essa live. Eu te agradeço por cada pessoa que aqui esteve, no nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos, e que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém?